Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, vamos então continuar o nosso estudo. Hoje nós vamos começar a falar sobre a igreja de Tiatira, uma igreja dividida. O texto é Apocalipse 2, do 18 ao 29. Ela vai ser um estudo bem extenso, ele é maior do que as outras igrejas, né? Mas nós vamos falar com calma, com, com dedicação, amém? Então vamos lá. Eu vou ler o texto aqui para vocês. Ao anjo da igreja em Tiratira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dai-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulterarem, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai os que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá, igreja de Tiatira. Nós vimos o nome dessa cidade mencionada lá em Atos. Não. Nós vimos ela mencionada, agora me fugiu a memória. Sobre Lídia, lembra a história de Lídia? Que ela é uma comerciante, então ela também era dessa cidade. Então vamos conhecer o texto. Ao falar da igreja de Tiatira, o Senhor Jesus explicitou que conhecia as suas qualidades, por isso a elogiou. Então Jesus começou elogiando, né, a igreja de Tiatira. Deixou claro também que conhecia os seus defeitos e a exortou e corrigiu por conta deles. Tiatira era uma igreja dividida. Naquela congregação convivia o joio e o trigo. No entanto, nada escapou do olhar criterioso de Jesus. Ele conhecia profundamente Tiatira e sabia quem era fiel e quem era infiel. O Senhor se apresentou à igreja como Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Como aquele que vê e julga. A cidade de Tiatira era sede de importantes espaços de comércio. Lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates e vendedores de púrpura. Lídia era vendedora de púrpura, né? Cada uma dessas corporações tinha sua própria divindade que a representava. Eu já falei em outros vídeos que essas, essas cidades, mas esses lugares, né, tudo deles tinha um ídolo. E eles para eles era como se fosse necessário eles realmente ter algo assim que eles podiam ver, que eles podiam que eles podiam pegar, né?
Então, era comum nessas cidades ter bastante ídolos. É muito comum. Nós vamos ver, acho que aqui no Brasil é mais no Nordeste, né? Tem algumas outras regiões que você vai passando, tem os santos lá, né, que são representados e tal. E tem outros lugares que a cada um quilômetro você vai encontrar uma imagem de algum deus, né, que eles acabam venerando. Os membros tinham diante de si o seguinte desafio: não participar das festas imorais e idólatras das corporações e perder os lucros ou participar e negar a fé em Jesus. Outro problema era uma falsa profetisa chamada Jezabel, que instruía os irmãos a participarem desses eventos comerciais. Jesus disse que ela amava o dinheiro e por isso dizia ser necessário entregar-se ao pecado. Porém, Cristo falou com a igreja, apontou suas contradições, revelou suas qualidades e as suas deficiências e apresentou-lhes o caminho necessário para a superação. Então, era uma igreja que, ao mesmo tempo, onde tinha as pessoas que eram fiéis a Jesus, tinha as pessoas que eram infiéis. E eu gosto sempre de trazer, né, para os nossos dias de hoje, e hoje também não é diferente. Né? Existem aquelas pessoas que, mas não tem problema, sabe? Quando nós, antigamente, né, há uns anos atrás, as pessoas falavam assim, olha, você não pode participar disso, você não pode participar de tal festa. Não vou dar nomes aqui, porque eu sei que muita gente vai discordar comigo e ainda vai falar, nossa, você está me chamando de joio, que isso, eu estou na igreja e tal. Então não vou dar nome a nada, a festa, nada. Mas, ao nosso ver, existem algumas festas que são festas pagãs até os dias de hoje. E, infelizmente, nos dias de hoje, há muitos cristãos que falam, não tem nada a ver. A gente pode participar. Não vejo nada demais. E são justamente essas festas que Jesus está falando para eles. Pessoal, vocês estão dando ouvido a uma mulher que ela tem por nome, né, a profetisa Jezabel. Vocês estão dando ouvidos a essa mulher e na mente de vocês, ela acabou induzindo vocês a dizer assim, vocês podem participar de tudo, que não há problema nenhum. Não vai, você não vai ferir a nada. Você continua indo na igreja e você pode continuar, você pode participar, ué. Vamos dizer que é uma parte do seu serviço. Então, eram essas coisas que dividia aquela igreja. Era as pessoas que estavam fiéis ainda, que continuavam fiéis à palavra, e vale ressaltar que não era uma igreja perseguida como as outras igrejas, mas principalmente como a igreja de Pérgamo que nós falamos. Mas a guerra, a divisão estava dentro da igreja. Não era algo nem que vinha de fora. Então, assim, hoje nós vemos, e recentemente houve um testemunho de uma pessoa que era uma feiticeira e ela estava dentro da igreja. Então ela colocava o saquinho, ela chegava nos lugares, colocava os saquinhos e começava a orar para impressionar as pessoas, né? Aí em tal lugar onde ela colocou o saquinho e aí ela pegava e falava assim, olha, estava aqui e tal. E as pessoas, e tal, meu Deus no livramento e tal. E ela estava andando junto com eles. Mas isso aí é falta de discernimento, a igreja, sei o quê. Mas nos dias em que nós estamos vivendo, gente, tem muitas pessoas que se eu chegar hoje eu e começar a profetizar, principalmente quando é profetizar, para profetizar bênção, você ganha muitos seguidores, você ganha muitos adeptos. E tem muitas pessoas que acabam cegando e não consegue olhar à luz das escrituras e acabam acreditando, porque é mais fácil você acreditar em mim, que você está vendo, que você sabe que eu sou uma pessoa real, embora agora tenha IA, né? Agora a gente fica meio assim na dúvida. Mas é mais fácil você acreditar em mim
do que você lê a Bíblia e, inspirado pelo Espírito Santo, ele te ensina, ele te conduz como você deve andar, como você deve agir, como você vai conhecer quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Vocês entendem? Muitas vezes nós não conseguimos. Ai, mas eu não estou entendendo. Aí tem aquela história, né? Ai, mas eu não entendo o que está escrito. Eu não entendo o que a Bíblia está dizendo. E aí hoje nós temos várias traduções com linguagem bem mais fácil de você interpretar. Se você for pegar, né, a corrigida mesmo, ela tem umas palavras totalmente diferentes. Mas aí vem a mudança, vem várias traduções, e hoje nós temos várias traduções aí que você pode ler e você consegue entender. Só que nada melhor do que você só entender é você ter a interpretação vinda do próprio Espírito Santo. É claro que na dúvida você tem que procurar alguém que você acha assim que está há mais tempo ou que é mais estudado, que é mais entendido, a te ajudar a compreender exatamente o que diz aquele texto. Então vamos lá. Uma igreja dinâmica. A dinamicidade da igreja de Tiatira revela-se em seu constante progresso nos mais diferentes aspectos. Uma igreja que vivia e demonstrava a multiforme graça de Deus. Era uma igreja que conjugava adoração e serviço. A testemunho irrepreensível, conheço as suas obras. Então, quando Jesus revela a João que ele começa a escrever a igreja de Tiatira, ele não simplesmente já vai falando assim: olha, vocês estão em pecado, porque vocês estão fazendo isso, vocês estão dando ouvido a Jezabel, e que não sei o que, isso que. Não. Jesus elogia a primeira igreja. E ele começa: olha, eu conheço as suas obras. As obras da igreja de Tiatira revelavam seu compromisso com o Senhor. O bom testemunho era uma marca de igreja, era uma marca da igreja. Seus membros eram reconhecidos pela vida irrepreensível fora do ambiente do templo. Aquela congregação vivia e demonstrava, por meio de suas atitudes públicas, o seu compromisso com Deus e com o Evangelho. Os crentes tinham uma fé acompanhada de boas obras. Vamos aproveitar e vamos ler alguns textos. Como eu falei para vocês, esse estudo da igreja de Tiatira era mais comprida do que as outras. Então a gente vai levar mais tempo. Mas vamos lá à luz das escrituras, lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 3, 7. Aqui. 3, 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, o que nós vemos, que nós podemos ver aqui? A igreja tinha um comportamento, os seus membros irrepreensíveis fora do ambiente do templo. E hoje, trazendo, né, olhando para os nossos dias, seria assim: não só o cristão era crente dentro da igreja, mas sim fora da igreja. Porque dentro da igreja, você tem os momentos, né, que você sai na igreja, tem os trabalhos, então você tem aquele compromisso, você é o crente. Então lá você ora, lá você canta, lá você fala bonito, lá você prega. Então é aquele momento ali na igreja. Fora da igreja, você é outra pessoa. Quando eu era mais nova, eu costumava falar assim. Geralmente o pessoal falava para mim assim: nossa, eu acho interessante você. Você não faz nada para agradar ninguém. Daí eu falei assim: não, o único que eu tenho que agradar é Deus e aos meus pais. Só que eu sou uma pessoa só. O que eu sou dentro de casa, eu sou na igreja, eu sou no meu trabalho, eu sou onde eu vou, eu sou essa pessoa. Porque há aqueles que acabam mudando. Dentro de casa é uma coisa, na igreja é outra.
e no trabalho é outra. Aquela pessoa que é tão amável, que é tão melosa no trabalho ou na igreja, é totalmente diferente da pessoa que está dentro de casa. E hoje em dia nós vemos muito disso, das pessoas que entram, né, no abuso físico, naquela agressividade dentro de casa, mas com o de fora é tudo amor, é uma calmaria. E Jesus está falando assim, eu conheço isso em vocês. Vocês, a mesma pessoa que é aqui dentro da igreja, vocês têm esse exemplo lá fora. Vocês conseguem viver em uma comunidade fora da igreja e permanecer firmes no seu comportamento. E conseguem permanecer firmes no seu jeito de ser. Vocês não são a igreja, eu sou uma coisa e fora da igreja eu sou outra. Porque existe. Existe. E como existe. Pessoas que você tenho certeza que você já ouviu falar testemunho. Crianças que falam, não, é melhor a gente ficar aqui na igreja, porque o pai aqui é um anjo. E dentro de casa não é. Não estou dizendo que eram todos assim, né? Teria que voltar ao passado para viver com eles lá, para realmente saber, porque sempre tem um ou outro. Mas Jesus está olhando nesse olhar, nesse parâmetro em que ele está olhando, em que ele olhou a igreja, ele falou, vocês é aquela congregação que vivia demonstrar, vocês vivem e demonstram a quem vocês servem. Vocês, os membros, vocês são conhecidos. Aquelas pessoas falam, eu conheço. Você lembra? Aquele ali é um crente. Mas hoje em dia tá difícil. Olha, tá difícil como tá. E não é só pelo comportamento, gente. A fala diz muito sobre você. E nós vemos bastante, quer ver as pessoas se identificarem assim, escandalizar o nome de Deus. Vai numa fila, vai num hospital, vai num posto, vai numa fila de exame para você ver. Ali você conhece quem realmente é evangélico e quem não é. Porque ultimamente os evangélicos estão dando muito mais escândalos, muito mais vexame nessas filas do que aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Não é esse caso aqui, né? Que conhecem a Jesus. Então os crentes tinham uma fé acompanhada de boas obras. Faziam boas obras. Eles se dedicavam a ajudar as outras pessoas. E vamos lá. B. O amor autêntico. Conheço as obras e o seu amor. O amor era uma marca perceptível da igreja de Tiatira. Mesmo em um cenário de perseguição, seus membros não deixavam de amar ao Senhor. Essa é a premissa central das Escrituras. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento, Mateus 22, 37. Aquela comunidade valorizava também o amor fraternal. Os irmãos cultivavam a cordialidade e o amor às relações interpessoais. Prevalecia um ambiente fraterno de convivência. Um ambiente fraterno de convivência. O amor de Deus sobre todas as coisas produz naturalmente o amor entre as pessoas. Amém? Nós paramos aqui e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade. Eu falei que a igreja não era uma igreja perseguida, não é citado sim aqui a perseguição, mas não tão extrema como as outras, como a igreja de Pérgamo. Acho que eu já falei isso no comecinho do vídeo para vocês. Então, era uma igreja que o Senhor conhecia que o seu testemunho era irrepreensível e que eles tinham um amor autêntico, que era uma igreja amorosa e tinha o princípio que amarás o Senhor teu Deus de todas as suas coisas, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Esse é o grande mandamento
que nós temos que seguir, que é amar o Senhor. E nós amando o Senhor, ele ainda fala que nós temos que amar o nosso próximo. Aí é aí que vem o grande teste, é amar o próximo. E a partir do próximo vídeo, nós vamos dar continuidade. Como eu falei para vocês, tem bastante coisa para nós falarmos sobre a igreja de Tiatira. Amém? Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo em nome de Jesus.